Evangelho de Lucas, capítulo 15. Ainda que a Bíblia, em vários textos, na relação de Deus com Israel, na relação de Deus com a igreja, na relação de Deus com alguns personagens específicos, a Bíblia revele essa característica divina da paternidade. Esse texto do capítulo 15, eu vou ler para você, ou com você, do verso 11 ao 32, é uma parábola que talvez seja a que com mais clareza o próprio Jesus revela os atributos do Pai na relação dele com Deus. Presta atenção no texto, capítulo 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu vou ler do verso 11 ao verso 32. Diz assim: E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas, ou alguns textos falam alfarrobas, que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu, e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e à tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Quantos podem dizer amém? Amém? Esse texto é tremendo. Pai amado, obrigado mais uma vez essa noite.
Como é bom estar na tua casa, como é bom estar no teu altar, e como é bom estar diante da tua palavra, porque nós cremos que através dela nós podemos ouvir a tua voz. E é o que nós te pedimos agora, que os nossos ouvidos estejam desobstruídos e atentos, a nossa mente, o nosso coração abertos, como boa terra para receber uma semente vinda da parte do Senhor. E eu te peço, fala conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem, queridos, sem, de fato, sem nenhum tipo de preconceito, mas eu tenho percebido que quanto mais o tempo passa, está se tornando cada vez mais comum, né, esse ajuntamento de pessoas do mesmo sexo. A gente não pode chamar de casal, porque o próprio português seria afrontado, né? Porque casal são duas pessoas de sexos diferentes, né? Se você chega para hoje é o dia dos pais, se você chega para um casal e pergunta, você tem filhos? Se você perguntar para o Fábio, você tem filhos? Aí vai quantos? Ele vai dizer assim, eu tenho um casal. Ele tem um casal porque ele tem um menino e uma menina. Se eu perguntar para o Paulo André, pastora Fátima, tem filhos? Tem. O que você tem? Eu tenho um casal. Se você me perguntar, eu não tenho um casal. Eu tenho 2 homens. O Marcelo tem 2 meninas. Tarek tem um casal. Porque casal é um menino e uma menina. Mas está ficando cada vez mais comum. Eu não vou chamar de normal, porque nunca vai ser normal, mas no comum está de fato ficando cada vez mais comum o ajuntamento de 2 pessoas do mesmo sexo. E uma coisa que está se tornando também comum entre eles, no caso de 2 homens que se juntam, é a adoção de criança. Você vê muito disso, né? Às vezes personagens, às vezes até famosos, né, que adotam uma criança. E, enfim, vão criar ali uma criança, aqueles 2 homens. E no caso das mulheres, tem uma muito famosa, que é a campeã do UFC, a Amanda Nunes. A Amanda Nunes, ela é casada com uma outra mulher, e fizeram uma inseminação, e a outra mulher, ganhou um neném, ganhou uma menina. E quando eu vejo isso, vem uma pergunta: quem é o pai? No Dia das Mães, quando essa criança for à escola, e todas as amiguinhas e amiguinhos estiver lá com a mãe, e ela tem 2 machos em casa, quem é a mãe? Não tem mãe. E quando chegar no Dia dos Pais, essa criança que tem 2 mulheres, quem é o pai? Não tem pai. Porque o doador de sêmen não é pai, ele é doador de sêmen. Não sabe nem quem é. E quando eu falo que isso está se tornando cada dia mais comum, é um comum preocupante. Porque não se pensa na saúde emocional dessas pessoas. Nós estamos assustados com o crescimento da depressão entre crianças e adolescentes. Uma doença que nunca foi normal, mas mais vista em pessoas mais adultas, né? Uma pessoa que já tem uma certa idade, envolvida com um monte de problema, que já passou por um monte de traumas, e de repente ela invadida, a alma dela, por uma depressão. Então a gente consegue entender um pouco mais, né? Uma pessoa na sua meia-idade, na idade madura, entrar ou enfrentar uma depressão por causa das frustrações, por causa de tantas situações vividas, e de repente não soube administrar as emoções e enfrenta uma depressão. Mas qual a lógica de um adolescente enfrentar uma depressão? Qual a preocupação de um adolescente para enfrentar uma depressão?
Que nível de trauma foi esse para uma criança ou uma adolescente enfrentar uma depressão? Então, não tem muita lógica. Então, a única explicação que nós temos é que há algo muito espiritual por trás disso e que tem se tornado cada vez mais comum. Também não é normal, mas comum. Agora eu fico imaginando essas crianças que estão sendo criadas nesse nicho familiar, se é que pode chamar assim, como que essas crianças vão enfrentar os seus dramas emocionais quando elas perceberem o quão diferente elas são do normal. Só não percebe que existe um trabalho maligno por trás disso quem de fato for muito cego espiritualmente. Porque para mim é muito claro que existe todo um trabalho espiritual para não só denegrir ou manchar, mas para, de alguma forma, apagar a imagem ou a figura do pai para essa geração. E por que essa intenção maligna? Justamente porque é a forma com que Deus se revela. Deus se revela como pai. E se a figura paterna ela é apagada de uma geração, então, de alguma forma, a figura de Deus também será apagada dessa geração. E esse é o desafio da igreja, de manter vivo a origem da própria criação, do propósito divino, e dessa figura insubstituível na família e na sociedade, que é a figura paterna. Aquele que representa dentro da sua casa e no ambiente social a pessoa do próprio Deus. Deus é pai. Olha que coisa tremenda. Quantos aqui são pais? De alguma forma nós temos essa responsabilidade de manter vivo essa figura divina numa sociedade sem referência. E Jesus vai contar uma parábola, e é interessante porque a parábola, o personagem central da parábola é um filho, o filho mais moço, conhecido, né, como o filho pródigo. Quando a gente vai, você vai fazer até uma pesquisa sobre o texto, se você coloca filho pródigo, aparece, né? Porque ele é a figura central dessa parábola, que Jesus está contando, para trazer um ensinamento para as pessoas. Quem é esse filho pródigo? O filho mais moço. A Bíblia não traz, a parábola não traz detalhes da idade, mas simplesmente diz que era o filho mais moço, que num determinado momento, chega para o pai e fala assim: pai, eu quero a minha parte na herança. Tem muitos detalhes por trás do texto. Por quê? Porque não se dividia a herança em vida. Ainda, dentro da cultura antiga, ainda que a mãe tivesse falecido, a herança não era dividida à parte, porque nos dias de hoje é assim, né? Na nossa lei, na nossa jurisdição brasileira, quando a mãe, quando o pai ou a mãe, quando os dois se falecer, a metade dos bens tem que ser partilhado para os filhos. Na época não, a herança só era dividida quando o pai morria. Aí um filho chega para o pai e fala assim: eu quero a minha parte na herança. De alguma forma ele estava dizendo assim: eu quero que o senhor morra, mas eu quero o que é meu. Preciso de ajuda aí, meus diáconos. Preciso de ajuda aí. Tem alguém que possa ajudar, irmão? Se não tem, eu paro de pregar e vou ali resolver. Olha para mim. Você viu como é importante você estar aqui amanhã fazer o curso do diaconato?
Porque metade dos nossos diáconos estão lá em cima envolvidos com outras coisas, e você poderia estar aqui servindo. Vou voltar para cá, olha para mim. Então, de alguma forma, esse filho está dizendo para o pai assim: pai, eu quero que o senhor morra, mas eu quero o que é meu. Pega a parte da herança e vai para uma terra distante, e lá ele vai gastar os bens dele, a herança dele, e ele gasta com prostituta, ele gasta com os amigos, e ele bebe, ele faz tudo que ele tinha direito. De repente vem uma fome na terra e o dinheiro acaba. Acabou o dinheiro, acabaram-se os amigos e a mulherada vazou. Só os trouxas não percebem que é assim que funciona a vida, né? É assim que funciona. Quando você tem dinheiro e está bancando, você tem amigos e mulheres. Acabou o dinheiro, as mulheres sumiram e os amigos o abandonaram. E ele fica sozinho, começa a passar necessidade. E na hora que a fome aperta, primeira oportunidade que eu tenho mesmo para comer, eu vou aproveitar. E Jesus usa na parábola a oportunidade mais vergonhosa que podia ser. Dentro da cultura judaica, cuidar de porcos, um animal impuro, que o judeu não pode nem tocar nele, porque senão ele fica cerimonialmente impuro também. E Jesus coloca então na parábola esse jovem cuidando de porcos e desejando comer a comida dos porcos, que era uma vagem, uma alfarroba. Mas a Bíblia diz que nem as vagens dos porcos ele tinha direito de comer. Esse moço cai em si, reconhece que a vida que ele estava vivendo era deplorável, e ele faz uma comparação, ele se lembra da casa do pai, e ele faz a comparação entre o que ele estava vivendo e os empregados da casa. Ele falou: rapaz, os empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu sou filho, e estou aqui passando essa desgraça, essa miséria, querendo comer da lavagem, não me dão nem lavagem. Eu vou voltar. Se o pai vai me receber, eu não sei, mas eu vou voltar e vou me humilhar. Esse moço, irmãos, é de uma coragem e nos deixa assim exemplos tremendos. E ele volta, ele põe algo no coração, que ele diz assim: quando eu encontrar o meu pai, eu vou falar para o pai assim: meu pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei, eu errei, fui vacilão, pequei contra Deus, eu não sou digno nem de ter o seu sobrenome no meu nome, só pode riscar o sobrenome do Senhor do meu nome, mas deixa eu ser um empregado aqui na fazenda. E ele volta, e nessa parábola, onde esse moço deveria ser o centro da parábola, da mensagem, ele só se torna relevante na parábola porque tinha um pai. Um pai que dentro da parábola representa a pessoa, a figura do próprio Deus. São 3 personagens: o irmão mais velho, que representa os religiosos, rígidos, que não erram, né? O pródigo, o vacilão, que pode ser comparado a toda a humanidade que se afastou de Deus, especificamente uma parábola que era contada falando da nação de Israel, que também tinha se afastado de Deus, mas também que pode sim ser aplicada a todas as pessoas que um dia estiveram na presença de Deus e em algum momento resolveram viver fora do propósito. Mas a parábola só tem o peso que tem porque traz a figura do pai. E traz a figura do pai com algumas características, com alguns atributos que só esse pai tem. E eu queria compartilhar isso com você, porque é um outro desafio que nós temos.
É ter a maturidade de olhar para Deus como Pai e de entender Deus como Pai. Porque existe uma visão distorcida de Deus no coração de muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas. Algumas pessoas e algumas igrejas apresentam um Deus muito mais avô do que pai. Um avôzão que você pode fazer tudo, que você está salvo, que você pode fazer tudo, que está tudo certo, que Deus entende, porque a graça de Deus, porque Deus, essa visão distorcida desse avô, que não é a pessoa de Deus, que Deus não é avô, Deus é pai. Como também tem uma visão distorcida de um Deus que é muito mais um carrasco com um chicote na mão, do que o Deus da graça. Então, até para a gente ter uma visão clara de Deus como Pai, de alguma forma, exige de nós uma certa maturidade nessa visão, nessa leitura de Deus. E eu queria tentar trazer para você uma clareza, para que você passe a partir de hoje a olhar para Deus como Pai, e ainda que, presta atenção, ainda que você não tenha dentro do seu ambiente familiar essa referência de pai, porque é uma outra coisa que às vezes tem sido um desafio para muita gente que às vezes tem dificuldade de chamar Deus de pai, porque quando ela pronuncia pai, ela se lembra de um pai que batia na mãe, ela se lembra de um pai que era bêbado, ela se lembra de um pai que foi ausente, ela não consegue chamar Deus de pai, porque a visão de pai que ela tem é uma visão de um pai totalmente fora dos padrões de pai. Mas ainda que você nem tenha tido pai, Deus continua sendo pai, e um pai perfeito. Então, independente da sua visão paterna, familiar, você vai poder olhar para esse Deus Pai perfeito, com todas as virtudes, com todos os atributos que só Ele tem. Para nós pais, um desafio, olhar para esse Deus Pai e aprender com esse Deus Pai, para sermos pais melhores. Tem alguém comigo ainda aí? Então vamos lá, vamos lá, maturidade de conhecer Deus como Pai. Vamos lá, quem é esse Pai, ou que Pai é esse? Primeiro, que eu aprendo no texto, esse é um Pai justo. Diga, Pai justo. Ele é um Pai justo, porque na sua justiça, Ele respeita a decisão dos filhos. Eu acho isso muito tremendo, né? O filho decide ir, e ele respeita isso. O filho decide voltar, ele abre as portas e recebe de volta. E ele trata com justiça, não só o filho que decide sair, mas ele trata com justiça o filho que também decide ficar. Porque olha bem o que o texto diz. O texto diz o seguinte, ó. O mais jovem disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. Verso 12. E ele dividiu-lhes os seus haveres. O que o texto está dizendo? O filho mais moço despreza o pai e fala para o pai: Pai, eu quero a minha parte e vou embora. Mas ele não pega a parte do filho mais moço e dá. Ele divide, ele dá para o filho mais moço, que pediu, mas não seria justo ele não dar para o filho que ficou. Ele divide a herança, ele dá para os dois. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele trata todos de igual maneira, Ele ama todos de igual maneira. E é muito importante eu aprender a olhar para Deus e ver Deus dessa forma. Porque quando eu vejo a justiça de Deus, de um Deus que respeita as minhas decisões, e não me livra
das consequências delas. Talvez a maior manifestação da justiça de Deus seja justamente Ele nos permitir colher tudo o que plantamos. Eu não conheço uma lei mais justa. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Aquele que pouco semeia, pouco colhe. Aquele que muito semeia, muito colhe. A lei da semeadura é a lei mais justa que tem. Só que as pessoas às vezes pensam na lei da semeadura apenas em questões materiais, questões financeiras. Ah, eu semeei meu dízimo, eu semeei minha oferta, eu semeei minha primícia. Então, você vai colher da sua semeadura, mas nós colhemos de todas as semeaduras que fazemos, principalmente de tudo aquilo que a gente faz para Deus. Eu só não posso colocar na conta de Deus as consequências das minhas semeaduras, porque quem fez a semeadura não foi Deus, quem fez a minha semeadura fui eu. E a justiça de Deus está aí. Pai, me dá a parte dos bens que me cabe. Toma. Um filho sai, e o final está comendo comida de porco. A culpa é de Deus, irmãos? Não. De maneira alguma. É uma forma justa de Deus permitir que você colha das decisões que você tomou, meu filho. Você podia ter decidido ficar em casa. Você podia ter decidido ficar na minha presença. Você podia ter decidido me servir. Você podia ter decidido ser fiel, mas você decidiu sair. E é muito importante eu olhar para Deus e a justiça de Deus, para que eu não culpe as pessoas, nem culpe a Deus das minhas decisões. Presta atenção nisso, irmãos. Isso é muito importante, a gente ter essa visão de Deus. Porque quando você para de maneira madura e consegue ver a vida que você tem, o que você construiu e o que você deixou de construir, o que você cresceu e conquistou e o que você deixou de conquistar, se você tiver maturidade para fazer uma avaliação séria, você vai perceber que em determinados momentos da sua vida, que Deus falou direito, você decidiu ir para a esquerda. Em determinados momentos da sua vida, que Deus falou para você ficar, você resolveu ir. Em determinados momentos da sua vida, que Deus falou vai, você resolveu ficar. E na justiça de Deus, você colheu e colhe das decisões que um dia você tomou. E Jesus, quando vai falar do Pai, para mim a primeira característica ou atributo que ele vai revelar desse Pai é que esse Pai é justo. Ele dá a cada um, como a palavra do Senhor diz, segundo as suas obras. Deus é um Pai justo. Ninguém jamais vai poder chegar para Deus um dia e dizer assim, não, o Senhor foi injusto comigo. Eu fui fiel e não colhi. Não, ninguém jamais. Eu fui obediente, o Senhor não me honrou. Nunca você vai poder dizer isso. Porque Deus é um Pai justo. Segunda característica desse Pai que Jesus apresenta, que além de ser um Pai justo, indivisível, não tem como você separar Deus e dizer hoje ele está bonzinho, hoje ele está mal, porque ele é perfeito. Como um Pai justo, ele também é um Pai de amor. Um Pai de amor. E é importante eu entender que amor é esse desse Pai. Primeiro, que Ele não é um Deus que tem amor por mim. Deus não tem amor por mim. Deus é amor. A essência de Deus é amor. É impossível Deus não nos amar. E não tem nada que eu faça que possa aumentar o amor dele por mim, e não tem nada que eu faça que possa diminuir o amor dele por mim, porque ele simplesmente nos ama. Ele é um Pai de amor. E esse Pai de amor, ele vai se relacionar com esses filhos, mostrando o quanto ele, por amor, era capaz de respeitar a decisão errada do filho. O filho quer ir, ele deixa, mas é amor o suficiente para receber o filho de volta,
quando o filho reconhece a bobagem que fez. Entender que em todo o tempo ele era o pai de amor. Esse menino era amado enquanto estava lá com as prostitutas. Esse menino era amado quando ele estava lá se drogando, bebendo, se perdendo. Esse menino, ele era amado quando ele estava no chiqueiro com os porcos. Ele nunca deixou de ser amado. A grande questão, que às vezes as pessoas não conseguem entender, é que esse amor de Deus por mim, que não muda, que não pode ser manchado, afetado, aumentado ou diminuído, esse amor não me livra das consequências das minhas decisões. E de alguma forma isso é uma grande demonstração de amor. Na cabeça de algumas pessoas, o amor de Deus deveria fazer com que Deus, quando eu piso na bola, ao invés dele me disciplinar, ele deveria me presentear. Pisei na bola, vacilei, e ainda assim ele deveria me presentear. Mas Deus não, Deus permite nas nossas falhas que a gente vá para o chiqueiro. O amor de Deus permite que a gente passe por coisas para que a gente entenda esse amor. E a grande manifestação do amor de Deus está na capacidade dele de me tratar segundo a última decisão que eu tomei. Isso para mim é lindo. Eu falei algo sobre altares no último domingo, e é importante a gente entender a nossa relação com Deus nesse sentido. O amor de Deus me trata segundo a última decisão que eu tomo na minha vida com Ele. Ele não deixa de me amar, mas se eu tomo a decisão de me afastar, o amor dele vai permitir que eu sofra as consequências dessa decisão. Mas se eu resolvo voltar para casa, o amor dele é capaz de me receber de volta, de me abraçar e de me restituir aquilo que um dia eu abri mão, joguei fora. O menino volta, cheio de, já com o discurso pronto. Eu vou chegar para o meu pai e vou falar: pai, sou um vacilão, pisei na bola, pequei diante do Senhor, pequei, não sou digno nem ser seu filho, me coloca aí para ser qualquer coisa. Antes dele terminar a frase, o amor o abraça. E é tremendo esse amor de Deus, porque o texto deixa assim uma ideia de que o pai, ele ficava esperando um dia que o filho ia aparecer lá na porta, lá na estrada da fazenda, e em algum momento esse menino aparece lá, abre a porteira e o pai vai ao encontro dele. Quando ele volta, o pai vai. E é tremendo isso, sabe, irmãos? Porque esse texto é uma sequência de parábolas, e a única parábola que o pai não vai até onde o filho está é essa. Tremendo isso, porque eu já vi muitas pessoas acusarem a igreja: não, fulano desviou e ninguém foi lá. Esse filho desviou e o pai não foi lá. Porque as únicas pernas responsáveis em trazer um filho que se afasta da casa do pai, de volta para a casa do pai, foram as pernas que tirou ele da casa do pai. Se as suas pernas te afastou da presença de Deus, são as suas pernas responsáveis de trazer você de volta. O papel da igreja é abraçar você, é abrir o braço e dizer: seja bem-vindo, nós te amamos. E antes que você se sinta culpado, você já vai se sentir perdoado. É isso que é o amor de Deus. Eu acho isso tremendo, irmãos. O pai o abraça, interrompe o discurso, manda colocar roupa nova. O menino estava todo largado, todo sujo. Faz uma festa para ele, porque a minha última decisão vai dizer que nível ou em que direção eu vou receber, eu vou experimentar o amor de Deus na minha vida. Mas entenda isso: o amor de Deus
permite que eu seja disciplinado pelas decisões erradas, o amor de Deus me abraça quando eu decido voltar para o caminho certo. Esse pai é um pai de amor. Terceiro, além de ser um pai justo e um pai de amor, ele é um pai perdoador. Se tem uma característica que eu vejo em Deus, em toda a Bíblia, é que Deus ama perdoar quando um filho se arrepende. A Bíblia traz isso para nós assim como algo que Deus tem prazer. Deus não tem prazer no nosso pecado, mas Deus tem prazer no nosso arrependimento. Isso é tremendo, irmãos. E é muito importante a gente olhar para Deus dessa forma, sabe por quê? Porque as famílias hoje, elas estão construindo assim, um ambiente um tanto quanto doentio. É estranho quando você vê dentro de uma família disputa de posição, disputa, as famílias divididas, um querendo ser maior ou melhor que o outro, e nessa disputa cria-se assim, um ambiente doente, onde as pessoas têm dificuldade de aceitar o outro, quando o outro erra, e de alguma forma ela vai levar aquilo o resto da vida, acusado por alguém que se acha não ter errado. Mais ou menos assim, o marido caiu, ou a esposa caiu em algum momento, um filho caiu em algum momento, um pai errou em algum momento. Aí houve um conserto, houve um arrependimento, houve uma restauração, vida que segue. Se lá na frente acontecer alguma coisa, a pessoa que no passado foi afligida e se sentiu prejudicada, ela não perde a oportunidade de jogar na cara e dizer, mas você me traiu. Você, mas tem 10 anos. Você já me perdoou. Eu te perdoei, mas você me traiu. Aí o filho que chega, joga na cara do pai, não, porque o senhor fez isso, mas você me perdoou. Te perdoei, mas você fez. E esse pai aqui, ele consegue desconstruir essa ideia da vingança, essa ideia da cobrança. Ele não deixa nem terminar de falar. Se tem arrependimento, tem perdão. Vamos repetir essa frase juntos? Se tem. Mais uma vez. Esse pai é um pai que ama perdoar. Como é importante a gente olhar para Deus dessa forma. Porque nós enfrentamos, irmãos, um inimigo comum, que é o diabo. E uma das características do diabo, que a Bíblia diz, a Bíblia chama o diabo de o acusador dos irmãos. Sabe qual é a ideia que a gente tem? Assim, que a Bíblia traz para nós? É que o diabo, a vida dele, assim, a regência demoníaca é acusar. Então ele fica. Você pensou. Aí você, o sangue de Jesus tem poder. Na hora que você termina de orar, ele fala, mas você pensou. Você fez algo. Você foi lá, se arrependeu, pediu perdão, confessou, Deus perdoou. Aí o diabo vem e joga na sua memória a sua queda. Você caiu. Aí você chega, não, Senhor, eu já pedi perdão. Deus sabe que você está perdoado. Mas o diabo vai continuar te acusando. Isso é uma ação maligna. Isso é uma regência demoníaca, é acusação. Presta atenção nisso. Por isso que a gente precisa entender Deus como Pai, para que a gente se sinta perdoado, ainda que haja um acusador. Porque o que me importa não é o quanto o diabo se lembra do meu pecado. O que importa é quanto Deus já esqueceu. O quanto Deus já apagou. A Bíblia diz que Deus apagou. Esse menino pisou na bola, irmãos, esse menino foi para fora, esse menino gastou com prostituta, gastou o dinheiro do pai. Você imagina, quem é pai sabe, você vai, constrói um patrimônio, seu sonho, depois de uma certa idade, irmão, tudo que você pensa é em filho.
Você quer mais o quê da vida? Mais nada. Construir mais para quê? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma renda, eu quero tudo que a gente faz pensando neles. Aí você imagina, você vai, constrói e tal, e dá os bens para os filhos, e o filho vai lá e gasta tudo com gandaia. Decepção desse pai. Então, no mínimo, quando esse filho voltasse para casa, antes de qualquer conversa, ele ia receber um sermão muito bom. Você é um vacilão, seu moleque sem vergonha, eu não te falei para você não ir, eu não te falei que... Um sermão, irmão, no mínimo um sermão para lavar a alma desse pai. Qualquer pai natural faria isso, no mínimo. Eu te disse para não ir, eu te disse que ia dar ruim, eu te disse. Esse pai, a graça desse pai é um negócio tão extraordinário, que ele não adiantava mais falar. Não adiantava mais, se ele não foi capaz de aprender com o próprio erro. Não é o seu sermão que vai ensinar qualquer coisa. Se ele foi capaz de voltar, você tem que acreditar que o ensinamento foi dado. O que ele tinha que aprender, ele aprendeu. Então simplesmente perdoa. Vira a página, vida que segue. Esse pai faz isso. Esse pai faz isso. Para você entender a capacidade do perdão de Deus. Uma certa vez, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus assim: Jesus, até quando eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Aí Jesus responde para eles assim: não, eu te digo que até 70 vezes 7. Mas é muito, né, Jesus? Porque não era a vida inteira, não, irmãos. Era no dia. Se o seu irmão pecar contra você 70 vezes 7, num só dia, você tem que perdoar todas as vezes que ele voltar arrependido. Isso me ensina um bocado de coisa. Isso me ensina que eu posso me arrepender profundamente, verdadeiramente de um pecado, de um erro, de uma decisão, e lá na frente eu voltar a cair no mesmo erro. Porque se Jesus falou que eu posso errar 70 vezes 7 com o irmão tem que me perdoar, se eu estiver arrependido e sincero, então é possível errar 70 vezes 7. E ser sincero e cair de novo. Duro de ouvir, mas um fato. Outra coisa. Se eu, como ser humano, sou obrigado a perdoar todas as vezes que você erra comigo, se eu tenho que ter a capacidade, mesmo sendo humano, de perdoar você quando erra comigo, quanto mais Deus é capaz de me perdoar se eu erro com Ele. Eu só estou querendo te mostrar que não existe limite no coração de Deus para perdoar você. Não existe limite no coração de Deus para nos perdoar. Não existe esse limite. Isso só existe no discurso do diabo, que tenta de todas as formas te oprimir, para que você não volte, para que você não tenha novamente um encontro com o Pai. Então ele fica falando assim: para você não tem mais jeito. Você não tem mais jeito. Olha o que você fez. Você já até abortou. Você acha que Deus vai perdoar um aborto que você fez? Você não tem mais jeito. Você já era, você já blasfemou contra o Espírito Santo. Para você não tem jeito. Tudo que o diabo quer é que você acredite nisso. Porque o dia que você acreditar nisso, você vai se convencer que não tem mais lugar no coração do Pai para você. Agora presta atenção em algo. Se não tivesse lugar no coração do Pai para você,
Você acha que você estaria numa igreja num domingo à noite? Se você tivesse blasfemado em algum momento contra o Espírito Santo, você acha que você estaria num domingo à noite numa igreja ouvindo pregação? Você estaria em qualquer outro lugar, menos aqui. Porque a última coisa que uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo tem de desejo é de Deus. Para você entender que esses sentimentos e pensamentos nunca nasceram no coração de Deus. Porque se tem algo que Deus ama é perdoar. E a única coisa que Ele precisa para perdoar o filho que erra é que o filho volte. Só isso. Se o filho se arrependeu e voltou, ele não quer nem ouvir o discurso. Ele só quer perdoar. Esse Deus, esse Pai aqui, justo, de amor, ama perdoar. Quarto, além de perdoador, Ele também é restaurador. Esse Pai é restaurador. Quando o filho volta, e o discurso era: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus empregados. Seria, sim, uma ação extremamente graciosa da parte do pai, dar um emprego para esse menino, né? Poxa, vacilou, gastou minha herança toda com prostituta, então agora eu vou colocar você para capinar o quintal, vou colocar você para ralar, você aprender. Só que no coração do pai, não tem filho empregado, tem filho. Filho que serve o pai, serve porque ama o pai, não porque se sente empregado do pai. Então, quando ele chega de volta, o pai nem espera o discurso final. Traz a roupa. Você sabe qual é a ideia do texto, irmãos? O dia que esse menino saiu de casa, o pai mandou preparar a roupa. Assim, um dia ele volta. O anel, que era de direito de um filho, teu anel, do selo da família, o sapato do número dele. Não podia ser um sapato qualquer, tinha que ser o sapato do número dele, do pé dele. E no meio de um monte de animais na fazenda, ele pega um novilho e vai cevar esse novilho. Se você prestou atenção no texto, quando o irmão mais velho volta lá do trabalho e pergunta que bagunça, que farra era aquela da fazenda, o que o empregado falou para ele? O seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho cevado. Não matou um novilho cevado, matou o novilho cevado. Esse pai, ele estava já preparando, vou guardar esse novilho, um dia ele volta. E o dia que ele voltar, eu vou restaurar tudo que um dia ele jogou fora. Que ele pode ter feito o que ele foi, o que ele fizer, mas no meu coração ele nunca vai deixar de ser filho. Você entende isso? Você consegue olhar para esse pai dessa forma? Por que, irmãos, que a gente fala que Deus é graça e misericórdia? O que é graça e misericórdia? O que é isso? A palavra graça significa um favor que eu não mereço, ou um favor imerecido. O que é graça? É quando Deus me dá o que eu não mereço. Nós somos salvos pela graça, porque nós não merecemos a graça, nós não merecemos a salvação, então nós somos salvos pela graça. Nós somos abençoados por Deus. Nós não somos abençoados porque merecemos, nós somos abençoados pela graça. Então, graça é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço receber. E misericórdia? Misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. Isso é misericórdia. Esse menino volta. Fala para mim, o que esse menino merecia, irmãos? Merecia uma coça, merecia, não merecia?
Merecia, irmão. Esse menino merecia uma peia. Vou pegar ele, vou dar-lhe um cacete, irmão. Vou dar-lhe um castigo, vou dar-lhe um mal. Ele nunca mais vai esquecer a besteira que ele fez. Mas Deus é misericordioso. Merecia uma coça. Mas como ele se arrependeu, ele recebeu restauração. Entendeu isso? Então, ele não apenas ama perdoar, mas ele tem o prazer de restaurar. Não é mérito, é o coração dele.